Olá, hoje nossa conversa foca no segundo capítulo da primeira epístola a Timóteo. É um capítulo interessante, sabe? Começa bem amplo, falando de oração para todo mundo, mas depois entra em umas regras bem específicas de comportamento. Exatamente. E é bom a gente sempre lembrar, né? Essas são instruções para uma comunidade bem definida. Lá no início do cristianismo, tinham suas próprias questões, sua estrutura social. Certo. Então, começando com a oração. O texto pede logo de cara para fazer pedidos, orações, intercessões e ações de graças. E o interessante é que é por todas as pessoas. Sim, por todas mesmo. E inclui especificamente reis e todos os que exercem autoridade. E qual seria o motivo disso, segundo o texto? Olha, tá bem claro lá. Para que se possa ter uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. E isso, essa atitude de orar por todos, até pelas autoridades, Que nem sempre devia ser fácil, imagino. com certeza não. Mas o texto diz que isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, e liga isso direto à vontade dele, que é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Uma visão bem aberta nesse ponto. E Cristo? Como ele entra nessa história? Ah, ele é central. O texto fala: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ele é esse mediador. O mediador que se deu em resgate, né? Isso, em resgate por todos. A palavra resgate sugere mesmo essa ideia de libertação paga para todos. E o autor, bom, ele se apresenta como alguém com a missão de espalhar isso, né? Arauto e apóstolo, mestre dos gentios. Entendi. Então, depois dessa parte mais, digamos, universalista, da oração e salvação, o foco dá uma fechada, né? Vai para o comportamento de homens e mulheres. Exato, a partir ali do versículo 8, mais ou menos. Para os homens, a orientação é orar levantando mãos santas. Mas tem um detalhe importante: sem ira e sem discussões. O foco é na atitude interior, parece. E para as mulheres? Aí a ênfase muda bastante. Vai para a questão da aparência e das ações. Vestir-se com modéstia, decência e discrição. E tem aquele contraste, né? Com cabelos trançados, ouro, pérolas ou roupas caras. A ideia é focar nas boas obras. Justamente. O texto diz que as boas obras são o adorno certo para mulheres que professam adorar a Deus. Isso provavelmente tinha a ver com se diferenciar, sabe? Naquela cultura greco-romana, mostrar riqueza era comum. Ah, então era para mostrar que o valor estava em outro lugar? Exato. Que o valor estava na fé, nas ações, não no status externo. Era alinhar o que se via por fora com a fé que diziam ter por dentro, entende? Faz todo sentido. Bom, aí a gente chega naquela parte mais delicada, talvez. Versículos 11 a 15, sobre ensino e autoridade da mulher. Sim, é uma sessão que gera muita discussão até hoje. O que o texto diz literalmente é que a mulher deve aprender em silêncio com toda a submissão. E tem a proibição explícita no versículo 12. Certo. Isso. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. É bem direto. É importante dizer que estamos descrevendo o que está escrito ali naquela carta específica. E o texto dá alguma razão para isso? Dá sim. Ele usa duas justificativas baseadas no Gênesis. Primeiro, a ordem da criação. Adão veio antes, depois Eva. Certo. E segundo, o episódio da queda. O texto argumenta que Adão não foi enganado, mas Eva sim, e por isso ela caiu em transgressão. Eram argumentos comuns na época para explicar papéis sociais, usando essas histórias fundadoras. Entendi. É a lógica interna do texto que você está explicando. Exatamente. A gente só reporta o que está lá, sem juízo de valor. E reconhecendo que, nossa, esses versículos têm sido interpretados de 1000 maneiras diferentes ao longo dos séculos. E ainda tem o finalzinho, falando sobre a salvação tendo filhos. Tem sim, o versículo 15. Mas ele condiciona isso, né? Diz que é se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação com bom senso. É outra parte bem complexa, teologicamente falando. Ok. Então, para a gente fechar. O capítulo 2 começa com um chamado super amplo para orar por todos, falando do desejo de Deus pela salvação universal, Isso. e termina com regras bem específicas sobre como homens e mulheres deveriam agir e quais papéis poderiam ou não ter naquela comunidade cristã primitiva. Perfeito. E isso naturalmente levanta uma questão interessante que vem do próprio capítulo, né?
Como é que essa visão tão abrangente do começo, orar por todos, salvação para todos, se encaixa, ou talvez até entra em tensão com essas instruções bem mais restritivas sobre papéis que vêm logo depois. Pensar sobre essa dinâmica interna do texto é algo para a gente refletir.